Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de cálculo do curso de extensão Matemática Passo a Passo. Hoje vamos falar de limite de uma função. Ao desenhar o gráfico da seguinte função, que seria f de x igual a x ao cubo menos 1 por x menos 1. Então, claro que aqui vai existir um valor da imagem para todos os valores de x diferente de 1. Por quê? Porque quando x for 1, a gente vai ter se anulando no denominador. A gente não pode aplicar x igual a 1. Então é possível empregar técnicas iguais de representação de curvas. É possível empregar as técnicas no caso, as mesmas ou as técnicas conhecidas, né? As técnicas usuais. De curvas. Só que o x igual a 1 não está claro o que esperar, né? O que esperar em x igual a 1? Então a gente vai analisar na vizinhança desse valor, não é? E para isso a gente vai utilizar dois conjuntos de números próximos de 1, próximos tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, um pela esquerda e um pela direita. Bom, então a gente tem essa situação. Aqui vamos colocar o valor 1, certo? E aqui a gente não sabe qual é a imagem que pode dar, né? Vou colocar mais embaixo aqui o valor 1. E aqui seria a imagem. Porque a gente não sabe o que esperar, certo? Então aqui é x e aqui é f de x. Bom, então fazendo os valores de x próximo de 1 pela esquerda, 0,75, a gente vê que a imagem dá 2,313.
0,9 já é maior, 2,710, 0,99 já dá 2,970, 0,999, que é bem mais próximo de 1, a imagem vai dar 2,997. E pela direita, 1,25 dá como imagem 3,83. 1,1 dá como imagem 3,310. 1,01 dá como imagem 3,030. E 1,001, que é menor do que o anterior, já dá 3,003. Então a gente vê que tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor de f de x, limite aí, é 3. Se a gente for olhar o gráfico dessa função, ela vai ser uma função cujo gráfico tem esse comportamento, né, de parábola, mas aqui no ponto 1, 3, não tem ponto, né, não pertence ao gráfico, esse ponto. Então, esse ponto aqui, se a gente fosse tirar um pedaço disso aqui, seria mais ou menos isso daqui. Um pedaço desse gráfico. Aqui seria o ponto 1, 3. E aqui a gente teria valores se aproximando pela direita e valores se aproximando pela esquerda. A gente teria essa situação. Então o que a gente pode ver aí? É que o gráfico da função f é uma parábola, né? Parábola com um furo no ponto 1, 3. Então, o gráfico de f é uma parábola com furo no ponto 1, 3. Além disso, apesar de x não ser igual a 1, né? X não poder ser igual a 1, pode se aproximar arbitrariamente de 1. Então, a gente não pode calcular no x igual a 1 a nossa função, mas a gente pode ver o comportamento da função quando a gente se aproxima do ponto x igual a 1. Né? E aí a gente vê que a imagem também se aproxima de um valor, de um número, né? Que no caso é o 3. Né? F de x se aproxima do 3. Então, como consequência, f de x se aproxima de 3. Da mesma maneira, claro, né? Então, se aproxima de 3 da mesma maneira. Então, como é que a gente escreve isso, na verdade? A gente escreve da seguinte forma. Limite lim de f de x é 3 quando x se aproxima de 1. Né? Então, isso daqui é o limite de f de x
quando x se aproxima de 1 é 3. A gente fala dessa maneira aqui, que está escrito, né? Agora vamos para um outro exemplo. Então, imagine que a gente tenha a seguinte função. Ela é 1 sempre que x for diferente de 2 e 0 quando x for 2. Né? Então vamos encontrar o limite. Então, qual é o ponto aí que a gente não sabe, né? Qual é o limite dela? Claro que é no 2, né? O grande mistério aí é no 2. Porque nos outros pontos a gente sabe que ela é constante. Então a gente sabe que valor ela vai assumir. Então o valor de f de x quando x se aproxima de 2. Vamos lá, né? Tentar encontrar esse valor limite. A gente pode começar pelo gráfico dessa função. E aí a gente vê que são pontos, né? São retas, na verdade. São segmentos de reta. Então, aqui seria x e aqui seria y. E aí a gente tem esse comportamento aqui. Esse comportamento, ok? Com a indefinição no 2. No 2 a gente não sabe, mas fora disso, a gente sabe que ela é 1, né? Mas no 2 a gente viu que ela é o quê? Ela é 0, então ela está bem aqui, certo? Esse é o gráfico de f de x. Bom, então nesse exemplo aqui, que a gente tem a função que ela é constante, tanto em x diferente de 2, quanto em x igual a 2, que ela é 0, o limite também é possível de encontrar. O limite em x igual a 2 não vai ser igual à função no ponto 2, porque o limite é justamente de que valor a gente está se aproximando. Então, se você pegar qualquer valor de x aqui, próximo do 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, e for olhar a imagem é 1 para todo valor. Então, como é constante, né? Ou seja, o f de 2 igual a 0 não tem nenhuma influência no valor do limite. Então, o que a gente tem? Que o limite é 1, mesmo no ponto x igual a 2 sendo 0. O que importa é na vizinhança. Na vizinhança, as imagens estão se aproximando de 1, porque é sempre igual a 1, né? Todos são iguais a 1, então é 1, né? O valor mais próximo das imagens é 1, que é o próprio valor assumido pelos x na vizinhança do 2. Então aqui o limite de f de x quando x tende a 2 é 1. Certo? Essa função aqui, o limite dela não coincide com a função no ponto analisado. Certo? Agora vamos estudar outras situações em que o limite não existe. Certo? Então, limites que não existem. Quando é que isso vai acontecer? Bom, geralmente é quando
você não tem os pontos se aproximando de um determinado valor. Na verdade, nenhum valor, nenhum número real, né? Então, nesse caso, você tem que o limite dessa função não existe quando x se aproxima de um determinado valor, né? Então, veremos 3 situações em que isso acontece. Então, o primeiro dele digamos que aqui vai ser o exemplo 2, no caso em que o comportamento difere pela direita e pela esquerda, né? Então, o comportamento difere nos lados. Difere nos lados. E aí, como é que vai ser? Então, veremos que o limite, digamos, limite quando x tende a zero da função módulo de x sobre x não existe. E aí, como é que a gente faz para verificar que não existe? Bom, então, considere o gráfico, né? Primeiro de tudo, a gente pode lembrar da definição, né? Antes de considerar o gráfico. Então, isso aqui é um módulo de um número. E aí a gente lembra da definição de módulo, né? A definição de um módulo ou de valor absoluto, também conhecido, né? Dessa maneira, né? Com essa nomenclatura, é o seguinte: módulo de x vai ser o quê? Vai ser o próprio x dentro do módulo, se x for zero ou qualquer valor positivo, e vai ser menos o valor desse x dentro se o x for negativo. Então, se for menos 3, vai ser menos menos 3, ou seja, 3. Basicamente, ele pega o valor e transforma em positivo, né? Troca o sinal. Se for positivo, deixa positivo, e se for negativo, deixa positivo também. Então, daqui, a gente já pode dizer quem é essa função, né? Ou seja, quem é módulo de x sobre x? Veja, se x for o primeiro caso, for positivo, né? Se x for positivo, isso aqui é x sobre x, que é 1, né? X sobre x, que é 1, para x positivo. Se x for negativo, isso aqui é menos x por x, menos com mais, menos x por x, 1. O número por ele mesmo é 1. Então, se x for positivo é 1, e se x for negativo é 1. Ok? Então, onde não está definido? No zero, né? No zero essa função não faz sentido, porque seria 0 sobre 0. E isso a gente não tem um valor definido. Então vamos ver agora quem é o gráfico da função. O gráfico de f. Vamos desenhar o gráfico da função f, que nesse caso é uma em que há a presença do valor absoluto, né, do módulo. Então aqui seria x, aqui y, e aqui a origem, e aqui o valor 1, e aqui digamos que seja o menos 1. É isso? Então vamos lá. É 1 menos 1. E o que, que a gente sabe? Que no 1, o menos 1, no 0 não vale, né? Então ela vem constante igual a 1 para x positivo, né? Para x positivo ela vem constante igual a 1, para cá são os valores de x positivo, e no 0 não tem, né?
Então o que a gente tem aqui? Uma bolinha para indicar que quando chega no zero, não tem imagem. E aqui no menos 1 também. No menos 1, quando x é negativo, não tem, porque seria 0 sobre 0. Mas para x negativo, ela é constante igual a menos 1. Então sempre é menos 1 para esse lado de cá. São os valores de x negativos, né? Então para cá, ela é menos 1. Então aqui a gente teria o menos 1, menos 2, menos 2, menos 3 e assim por diante. Os valores negativos de x. E para cá a gente teria o 1, o 2, o 3 e sempre a imagem sendo igual a 1, que é o que a gente viu aqui, né? Esse é o gráfico de f de x. Né? Aqui é f de x igual a 1 e aqui é f de x igual a menos 1. Né? Esse é o gráfico da nossa função. Bom, então o que significa? Isso significa que independentemente de quanto se aproxime x de zero, existirá tantos valores positivos como negativos de x, que darão f de x igual a 1 e f de x igual a menos 1. Né? Independentemente de quanto você se aproxima de x, né, da origem, né, quanto você está se aproximando por aqui, ó, não importa o quanto você se aproxima daqui, você está tendo sempre valores f de x igual a 1, menos 1. Se você se aproximar por aqui, você vai ter sempre f de x igual a 1. Né? Se você se aproximar pela direita. Então, o que a gente vê aí? De maneira mais específica, a gente pode falar da seguinte forma. Né? Então, de maneira específica, que a gente tem se delta, certo? Delta é uma letra grega, né, minúscula, chamada delta. Esse símbolo aqui é um número positivo então os valores de x que satisfazem a desigualdade qual desigualdade? Essa daqui, 0 menor do que o módulo de x menor do que delta, né? Podem se classificar. Aqui a gente poderia até ver da seguinte maneira, como x menos zero, ou seja, são os valores que estão próximos do zero, ou seja, aqueles cuja distância até o zero é menor do que delta. Então você pode imaginar um certo intervalinho aqui, né? Um certo intervalo, digamos, de menos delta até delta, com zero na origem, né? Com ponto zero aqui no meio. Então, todo o valor de x que tiver aqui, certo? Pode se classificar os valores da imagem da seguinte forma. Né? Então, os valores aqui de x podem se classificar nos valores de
módulo de x sobre x da seguinte maneira. São os valores de menos delta até zero no aberto, ou então os valores de zero até delta. Okay? Aqui são os valores de x negativos. X, né? Que dão como resultado da função módulo de x sobre x igual a menos 1. E aqui vão estar os valores positivos. Positivos de x que dão x por módulo de x igual a 1, certo? Então, a gente pode classificar os valores de x dessas duas maneiras aqui, né? Se você for olhar os que satisfazem essa desigualdade, né? Ou seja, os que estão a distância delta da origem, você pode classificar, né? Eles tanto dependendo do módulo de x sobre x, como os valores negativos de x, que dão menos 1, e os valores positivos de x, que dão 1, né, para a função f de x igual a módulo de x sobre x. Então, a gente tem dois conjuntos aí. Bom, e aí, como a função módulo de x sobre x, ela tende ao número diferente, né? Tanto pela direita como pela esquerda. Quando você compara os dois lados, você vê que as imagens acontece isso, né? As imagens são distintas. Então, o que a gente tem? A gente diz que o limite, nesse caso, não existe, certo? O limite não existe. Qual o limite? O limite, quando x tende a zero, de módulo de x sobre x. O limite dessa função não existe. Ok? Simplesmente porque os valores da função são distintos, né? Os limites laterais são distintos. O limite da esquerda do limite da direita. E agora vamos para uma outra situação. Esse outro exemplo aqui vai ser um em que a gente não vai ter diferença de limites, né? Pelo contrário, a gente vai ter o mesmo comportamento da função nos dois lados, só que a função ela não vai ter um valor para se aproximar. Ela vai crescer indefinidamente. Então, para isso, vamos analisar a existência do limite. Qual limite? Também vai ser em torno da origem, né? Então esse é o limite quando x se aproxima da origem da função 1 sobre
x ao quadrado. Okay? A gente sabe que o gráfico, né? O gráfico dessa função é o quê? O gráfico de f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Ele vai ter esse comportamento, ó. Vamos lá, desenhar. Primeiro o eixo cartesiano. O plano cartesiano. Aí a gente tem o eixo y aqui, onde estão as imagens. Aqui o eixo x e aqui a origem. Então, o nosso gráfico ele vai ter esse comportamento aqui, ó, de crescer. Entende? Ele vai crescer em torno da origem, né? Quando se aproximar da origem, ele vai crescer. Vai ser simétrico, certo? A ideia é que o gráfico dessa função é simétrico. Isso aqui é a nossa função f de x, igual a 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é outro gráfico, né? O outro lado do gráfico. Aqui é o 0, aqui pode ser o menos 1, aqui pode ser o menos 2, e assim por diante. Aqui o 1, aqui o 2, e assim por diante. Então o que vai acontecer? Na medida que x vai se aproximando da origem, essa função vai crescendo cada vez mais, né? Então, ou seja, na medida que x tende a zero, f de x cresce e sem limite, certo? Ela não vai se aproximar de nenhum valor lá em cima. Ela só vai aumentar indefinidamente. Então, veja o seguinte. Note que se x ele pertence ao intervalo menos 1 sobre 10, 0, unido com o intervalo 0, 1 sobre 10, então a f será maior do que 100, não é? Por quê? Olha só. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a distância de x para a origem é 1 sobre 10, ou seja, 0 é menor do que x menos 0, ou seja, a distância, e isso é menor do que 1 sobre 10, não é? Só que isso é equivalente, né, a dizer que o módulo de x é positivo e menor do que 1 sobre 10. E isso a gente pode reescrever como? Como esse valor da frente, que é 1 sobre 10 negativo, está abaixo do x e ser x menor do que 1 sobre 10. É a mesma coisa. O módulo de x ser menor que 1 sobre 10 é menos 1 sobre 10 ser menor do que x e x ser menor do que 1 sobre 10. Aí isso vale para qualquer valor aqui, não só para 1 sobre 10. Bom, mas aí a gente tem isso. Então, o que vai acontecer, né? Se a gente multiplicar por 1 sobre 10, toda essa equação aqui, né? A gente multiplicar por 1 sobre 10. Então a gente vai ter que menos 1 sobre 100, né? Menos 1 sobre 100. É menor do que x sobre 10, que é menor do que 1 sobre 100. Não é? Isso acontece. Ok? Só que, bom, o que acontece nessa situação? Se a gente for olhar o inverso disso, vai ser o que? É que menos 100 é menor do que 10 sobre x, né?
tanto faz, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas, mais do que isso, se x sobre 10 é menor do que 1 sobre 100, né? Se a gente tem isso daqui dá para tirar o quê? Daqui dá para tirar que 10 sobre x é maior do que 100 sobre 1, não é? Isso é verdade. Só que aí o que a gente tira? Que 10 dessa partezinha aqui, não é? Desse outro trecho aqui, se x é menor do que 1 sobre 10, então o que a gente tem aqui? Que 1 sobre x é maior do que 10, não é? Então, isso implica em quê? Aqui é só desse jeito, né? Então, isso implica que 1 sobre x é maior do que 10. Então, se eu multiplicar por 10, né? Se eu multiplicar, ou se eu dividir por 1 sobre x, essa equação, então vamos dividir aqui por 1 sobre x e ver o que acontece. Se a gente dividir, a gente vai ficar com x, vamos admitir que x seja positivo, né? Então a gente vai ter que 1 sobre x ao quadrado é maior do que 10 sobre x. Ok? Só que 10 sobre x é maior do que 100. Então daqui a gente tira que 1 sobre x ao quadrado é maior do que 100. E isso valeria também para outra desigualdade que a gente não trabalhou, ok? Então, se a gente fosse olhar para esse caso aqui, a gente tinha algo parecido. Por quê? Ora, se menos 1 sobre 100 é menor do que x sobre 10, então x é positivo, x é negativo, né? Nesse caso aqui. Então, a gente tem essas duas situações. Aqui, a gente assumiu x positivo, certo? A gente assumiu x positivo. Então, dessa daqui, de menos 1 sobre 100 ser menor do que x sobre 10, a gente pode utilizar também agora aquela outra desigualdadezinha lá do início, que se menos 1 sobre 10 é menor do que x, não é? Então, menos 10 também é menor do que 1 sobre x. Ok? A gente tem isso, né? A gente tem essa situação aí. Bom, e aí, o que acontece? Se a gente tem essa situação, né? Aí a gente pode trazer para cá. A gente pode trazer para cá. Se menos 1 sobre 100 é menor que x sobre 10, então menos 100 é menor do que 10 sobre x. Menor que 10 sobre x. E aí, dessa desigualdade, a gente pode, por exemplo, pegando menos 10, né? Se a gente multiplicar por menos 10 toda a desigualdade, a gente vai ter que 100, né? Na verdade, a gente pode multiplicar até por menos 1, para ser mais simples. Então, a gente vai ter que 100
é maior do que menos 10 sobre x, né? A gente vai ter isso. A gente vai ter essa relação. Só que menos 10 sobre x, né? Menos 10 aqui, digamos que x seja negativo, né? Então aqui já teríamos positivos, né? A gente já teria positivo. Mas dessa relação aqui, o que é que a gente tem? Se menos 10 sobre x é menor do que 100, menos 10 sobre x pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Isso é fato. Bom, se for positivo, menos 10 sobre x, então significa que x é negativo, não é? E aí, claro que isso vai ser maior do que eu multiplicar, né? Menos 10 vai ser maior do que 1 sobre x, né? Vai ser maior do que 1 sobre x. Sobre x ao quadrado. Por quê? Veja só, a gente pode até partir dessa fração aqui. Vamos supor que x é negativo. Então, a gente pode trazer esse menos para baixo. Então, vai ficar 10 sobre menos x. E menos x agora é positivo, não é? E agora eu uso o fato que se menos 10 é menor do que 1 sobre x, então 10 é maior do que menos 1 sobre x. Número positivo, não é? Então 10 é maior do que 1 sobre x negativo dividido por menos x. Né? Então, dividido por menos x. Então isso aqui é 1 sobre x negativo vezes 1 sobre x negativo, que é igual a 1 sobre x ao quadrado. Né? 1 sobre x ao quadrado. Então o que, que a gente tem? Que 1 sobre x ao quadrado, né? Em comparação com 100, dá isso, né? Dá isso daqui. Bom, mas esse caso não é tão, digamos assim, interessante pra gente, né? Não é tão interessante de 100 ser maior do que 1 sobre x ao quadrado. Que, na verdade, se menos 1 sobre 100 é menor do que x sobre 10, e eu estou dizendo que x é negativo, então menos 100 é maior, certo? Aqui tá ao contrário. Aqui seria maior. Deveria ser maior. Então com menos é menor. Ok? Com menos é menor. A gente poderia usar isso ou partir justamente da relação com o módulo, certo? A gente poderia usar simplesmente o módulo para verificar que sai mais simples, né? A gente poderia tentar aqui usar o módulo, e aí a gente lembra o seguinte, que vou tirar essa parte aqui, que se 0 é menor do que o módulo de x, que é menor do que 1 sobre 10, né? E eu sei que o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa de x ao quadrado, certo? Porque se x for positivo, x é igual ao módulo de x. E se x for negativo, menos x é o módulo de x. E aí, módulo de x ao quadrado é módulo de x vezes o módulo de x. Ou seja, menos x vezes menos x. Menos com menos dá mais, x vezes x, x ao quadrado. Né? Então, módulo de x, em todos os casos,
é igual a x ao quadrado. O módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então a gente pode usar essa ideia, né? A gente pode aplicar essa desigualdade, né? E aí a gente consegue com mais facilidade obter o que a gente quer, que é mostrar que a imagem de f de x, se x for em módulo menor do que 1 sobre 10, é maior do que 100. Bom, mas daqui, o que é que a gente tem? Ora, mas se o módulo de x é menor do que 1 sobre 10, então, elevando ao quadrado, 0 é menor do que o módulo de x ao quadrado, que é menor do que 1 sobre 10 ao quadrado. Né? Elevando ao quadrado se mantém. Então, invertendo agora essas duas parcelas aqui, a gente tem que 1 sobre x ao quadrado, em módulo, né? Em módulo, é maior do que 10 ao quadrado. Só que módulo de x ao quadrado é x ao quadrado. Então, isso é maior do que 100. Certo? Então, se x tiver menor do que 1 sobre 10 em módulo, ou seja, próximo da origem com distância 1 sobre 10, a imagem vai estar acima de 100, né? Então a imagem já vai estar bem alta, a imagem da f de x. Porque essa daqui é a imagem de f de x, não é? Então, na verdade, f de x ela pode ser tão grande quanto se queira, né? Se você colocar x muito perto, né, de zero. A partir de um certo momento, se tiver com x muito próximo da origem, né, tiver aqui o zero, você vai aproximando o valor de x, tanto pela esquerda quanto pela direita. Em algum momento a sua imagem vai crescer bastante, vai estar maior do que qualquer valor. E aí o que, que a gente vê? Que f de x, ela não se aproxima de nenhum valor quando x tende a zero, né? A imagem não se aproxima de nenhum valor, a imagem só aumenta, né? Ou seja, a imagem de f de x não se aproxima de nenhum valor L. Nenhum número real, né? Nenhum número L real. Nenhum número quando x tende a zero. É isso que a gente consegue ver nesse exemplo. Isso significa que o limite não existe, já que não tem nenhum número sendo aproximado aí, né, pelas imagens de f. Então, o limite, quando x tende a zero, não existe. Ok? É isso que a gente vê aí. Bom, a seguir vamos ver mais uma situação em que não há limite, né? Então, agora vamos ver o exemplo 4, em que vamos ver o comportamento oscilante, certo? Comportamento oscilante. Então, vamos analisar a existência de limite, né? Existência do limite também se aproximando da origem, coincidentemente, seno de 1 sobre x, né? Seno de 1 sobre x. Bom,
como vai ser o gráfico dessa função? Essa função ela vai ter o seguinte gráfico. Ele vai ser oscilante pelo fato de ser periódico, né? É periódico a função seno. Assim como a função cosseno, né? Então, ele vai ter esse comportamento, e aí, para valores de x, ele vai decrescer, e aí vai crescer, e aí vai decrescer de novo, e vai fazer isso indefinidamente, né? Já que todo valor de x aqui nessa vizinhança é diferente de zero. E aí a mesma coisa vai acontecer pelo lado esquerdo, né? Essa função ela vai ter esse comportamento aqui. Ela vai ter esse tipo de comportamento, né? Então aqui vão estar no máximo em -1 e aqui no máximo a altura vai ser 1, certo? No máximo 1. Aqui sendo o valor de x e aqui o eixo y, né? Essa daqui é a função f de x igual a seno de 1 sobre x, um comportamento oscilante, né? Então o que a gente vê aqui? Quando se a gente for pegar valores, né, digamos x, f de x, aí a gente vai ter o seguinte: se x for 2 sobre π, então o inverso é π sobre 2, não é? E aí a gente sabe que a imagem é 1, o seno de π sobre 2. Se x for 2 sobre 3π, o inverso é 3π sobre 2, e a imagem é -1, não é? Se for 2 sobre, digamos, um outro valor, né? Vamos dizer que seja 5π, né? 2 sobre 5π. Então a imagem vai ser 1 novamente. 2 sobre 7π, a imagem é -1. Então não importa, né? Olha, veja só que aqui a gente está diminuindo os valores de x e as imagens estão sempre oscilando entre -1 e 1. Claro que tem outros valores, né? Mas a gente ia colocando só nesses daqui que tem o seno igual a 1 ou -1, a gente vê isso. Que não importa o quanto a gente vai diminuindo, o valor fica sempre oscilando entre -1 e 1. Então aqui a gente está fazendo x tender a zero. E aqui o valor de f de x ele não existe, né? Então não existe limite. O valor de f de x não se aproxima de ninguém. Sempre oscilando, né? Vou colocar assim. Na medida que x tende a zero, não existe o limite, né? Então, resumindo, quando x se aproxima de zero, f de x ela oscila, certo? Ela oscila entre -1 e 1. Ela vai pegando valores aí nesse intervalo, certo? No máximo 1 e no mínimo -1. Portanto, não existe limite. Justamente por causa desse comportamento. Então aqui a gente viu 3 situações em que não há como ter limite, certo? Ou seja, a função não
aparenta se aproximar de ninguém, quando você tende os valores de x para um determinado valor. É isso que a gente viu aqui. Vamos agora para a definição formal de limite, que vem a ser limite. Bom, para isso, claro, precisamos de uma função, vamos chamar de f. Então, seja f uma função definida em um determinado intervalo aberto, né? Esse intervalo ele vai estar em torno de um certo valor C, então ele vai conter o C. Provavelmente ele não esteja definido em C, né? C é um número real, né? Mas pode ser que ele não exista, né? Ou seja, pode ser que a função f ela não esteja definida nesse valor C. Ela só esteja definida em um intervalo aberto que contém ele, menos nele. Então pode ser que no C ela não esteja definida. E vamos chamar de L um número real, certo? Um número qualquer. Então, a expressão lim quando x tende a ser de f de x igual a L significa o quê? Significa que para qualquer valor, certo? Para qualquer númerozinho epsilon positivo, onde epsilon é uma letra grega minúscula, então sempre vai se conseguir um outro número, que é um delta positivo, de modo que se eu tiver que o valor de x tiver uma distância desse ponto C menor do que esse delta, então a imagem do x, para qualquer x, aqui nessa restrição, menos L vai ser menor do que epsilon. Ou seja, o que a gente fez? A gente fixou um número epsilon e aí mostrar esse limite aqui é a mesma coisa de garantir que esse epsilon que você supôs, você consegue achar um delta de modo que quando você está com o x na vizinhança do seu ponto C, a uma distância delta, né? Então, entre delta e menos delta, sempre que você achar um x aqui, a distância de x a C é menor do que delta, né? Delta é maior, então, ou seja, sempre que isso acontecer, então a imagem vai estar a uma distância menor do que epsilon do valor L. Se isso acontecer, para cada epsilon você achar um delta,
De modo que, se isso acontece, então isso acontece, então você tem que L é o limite da sua função quando x tende a C. Ou seja, aqui a gente tem o valor de L, e aí a gente tem L menos epsilon, então aqui L menos epsilon, epsilon e L mais epsilon, né? Usando o epsilon aqui na ideia. E aqui vai estar o valor de f de x. Qualquer valor aqui, a distância até o L é menor que epsilon, né? Porque essa distância aqui toda é epsilon, e essa outra distância aqui também é epsilon. E aqui vai ser o que? C menos delta, que é o número menos delta, e aqui é C mais delta, né? Porque foi o número andado mais delta. Então aqui temos, e aqui temos o valor do limite, ok? É isso que acontece. Você fixa o epsilon, diz que epsilon vale aquele valor, né? Você pega um epsilon, e aí você consegue um delta, de modo que quando o x está próximo do limite a uma distância menor que delta, então a imagem vai estar a uma distância do limite L a uma distância menor do que epsilon, né? Veja então que o delta ele depende do epsilon, porque você escolheu primeiro o epsilon para depois achar o delta, não é verdade? Vamos agora para um exemplo, certo? De como isso acontece. Bom, indo para a definição formal de limite, a gente vai considerar uma função f, definida no intervalo que contém o ponto C, e ela vai ser definida em todo o valor dali, exceto possivelmente no ponto C. Pode ser que no ponto C ela não esteja definida. E L vai ser um número real, que vai ser chamado de limite. Essa expressão aqui, limite de f de x quando x tende a ser é igual a L maiúsculo, significa que para cada epsilon positivo, a gente consegue um delta a partir desse epsilon, de modo que se a gente pegar o x próximo do C, a uma distância menor do que delta, né? Então nesse intervalozinho aqui, nesse intervalo, então a imagem vai estar próximo do L, com a distância menor do que epsilon. Então isso aqui é epsilon e até aqui é epsilon também. A distância no máximo seria epsilon. Vamos para um exemplo. Bom, os dados obtidos de um protótipo de um maglev, que é um trem de levitação magnética, que se move ao longo de um monotrilho retilíneo, determina que a posição do maglev, né, a partir da origem no instante t, é dada por esta expressão, em metros, onde f é a chamada função posição do maglev. Então, qual é a posição do maglev nas proximidades de t igual a 2? Bom, a gente suspeita, não é, de que seja o quê? Que essa posição seja 16, né? Ou seja, o limite de t próximo do 2, quando tende a 2, da função posição é 16. Porque quando a gente substitui t igual a 2 aqui, vai dar 2 ao quadrado 4 vezes 4 aqui multiplicando 16, não é? Então a gente imagina isso. Bom, mas vamos ver, né? Se é mesmo. Então, de fato, escolhe-se, vamos escolher o epsilon, o positivo, certo? De maneira arbitrária. Então, após isso, a gente vai atrás do delta, né? E vamos mostrar, vamos procurar delta
um delta que depende do epsilon, por sinal, de forma que a imagem f de t está a uma distância menor do que epsilon do 16 e que se isso vai acontecer sempre que o nosso t estiver na vizinhança do 2. Mas quanto? Vizinho quanto? Vizinho de modo que a distância do 2 desses valores de t sejam menores do que delta epsilon. Ok? Então, se a distância for menor do que delta epsilon, essa desigualdade em cima vai acontecer. Então, vamos encontrar o delta epsilon. Primeiro de tudo, a gente vai reescrever essa imagem da seguinte maneira. F de t menos 16, vamos ver se a gente consegue tirar o delta daqui. É 4t ao quadrado menos 16, que é 4 que multiplica t ao quadrado entre módulo menos 4. Só que t ao quadrado menos 4 pode ser reescrito da seguinte maneira, como 4 vezes módulo de t menos 2 vezes o módulo de t mais 2. Não é mesmo? Bom, então como a gente quer relacionar o delta com t menos 2, né, com esse termo aqui, a gente vai primeiro limitar o termo t mais 2. Então a gente viu o quê? Que o t mais 2 ele vai ser menor, certo, do que 5 se, por exemplo, o t tiver na vizinhança 1, 3. Não é? Porque, imagina só, essa aqui eu estou 2, que é o ponto que eu estou avaliando, aqui eu estou 1 e aqui eu estou 3. Então, se eu pegar t mais 2, qualquer valor aqui no máximo vai ser 3 com 2, 5, ou 1, 1 com 2, 3. Então, o maior valor que isso poderia atingir é 5. Como t é menor do que 3, então t mais 2 em módulo é menor do que 5. Então, ele pode estar por aqui assim, né? O valor de t. Então, a gente tem isso. Isso é verdade. T mais 2 pode ser menor do que 5 se t for pertencente ao intervalo 1, 3. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos reescrever, então. F de t menos 16 vai ser 4 vezes t menos 2 vezes t mais 2. Já limitei esse termo, então isso aqui é menor, né? Porque t mais 2 é menor do que 5, então isso aqui é menor do que 4 vezes t menos 2 vezes 5. Ou seja, é menor do que 20 vezes t menos 2. Então, veja só, se a gente quer que a imagem seja menor do que epsilon, que valor de delta daria certo, né? Para isso daqui ser menor do que epsilon, né? Que valor a gente poderia supor, né, para o delta, dependendo do epsilon, para que isso daqui fosse menor do que epsilon, já que eu quero que a imagem seja menor do que epsilon. Bom, daqui a gente poderia pegar t menos 2 em módulo menor do que epsilon sobre 20, né? Que é justamente o que a gente quer limitar. Então, vamos escolher delta, né, igual a epsilon sobre 20.
E de fato, se a gente escolhe essa distância, a imagem menos 16 vai ser sempre menor do que epsilon. O que a gente fez? A gente tentou ver que valor deveria ser o delta, de modo que esse produto aqui do 20 com o módulo de t menos 2 fosse menor do que epsilon. Então, se a gente pegar aqui esse t menos 2 pequeno o suficiente, ou seja, que distância? Uma distância delta, mas que delta? Um delta que fosse epsilon sobre 20, porque aí, quando a gente multiplicar por 20, vai ficar epsilon. Então, esse é o valor de delta que depende do epsilon. Então, se a gente fizer agora f de t menos 16, isso daqui vai ser menor do que 4 vezes, indo pelo que a gente já fez acima, 4 vezes t menos 2, vezes 5, que vai ser igual a 20 vezes t menos 2. E aí, a gente escolhe esse delta, né, tal que o módulo de t menos 2 seja menor do que esse delta, ou seja, t menos 2 vai ser menor do que epsilon sobre 20. Então, isso é menor do que 20 vezes epsilon sobre 20, que é igual a 20 epsilon sobre 20. Ou seja, é epsilon. Então, de fato, a gente conseguiu mostrar um delta para o epsilon que a gente fixou lá no início, de modo que se o t estiver nessa vizinhança do 2, ou seja, numa vizinhança com comprimento menor do que epsilon sobre 20, né, a distância até o 2, então a imagem vai estar menor do que em distância em relação a 16, né, a diferença entre o f de t e o 16 vai ser menor do que epsilon. Ou seja, a gente fez de trás para frente, né? Supondo que queria encontrar que isso aqui fosse menor do que epsilon, então a gente achou um candidato a delta, justamente o epsilon sobre 20, que quando a gente fez as contas com ele, né, a imagem deu menor do que delta, que é o que a gente quer no final, que a imagem seja menor do que delta para o que é epsilon, perdão, para o delta escolhido. Então a gente escolheu um delta, de modo que quando a gente aplicou f de t menos 16 em módulo e foi olhar a desigualdade, aplicando esse valor de delta, a gente obteve essa diferença aqui da imagem por ponto candidato a limite menor do que epsilon. Como isso aconteceu e o epsilon é qualquer, né? Esse epsilon aqui que a gente escolheu é qualquer valor, pode ser qualquer valor. Então a gente tem que de fato, né, o limite existe, né, e é igual a 16. Então, para ficar mais seguro, o certo é a gente pegar, escolher o delta, certo? Menor ou menor ou igual do que o mínimo entre 1 e epsilon sobre 20. Por quê? Esse vai ser o delta. Por quê? Porque bem aqui a gente olhou para uma distância, não é? Que t teria que estar próximo do 2. E que a distância do 2 para o limite inferior era 1. E 2 até o 3 é 1. Então a gente quer também que o t esteja no máximo nesse primeiro critério a 1, né? Próximo do 1 ou próximo do 3. Então a distância do t até o 2 é menor do que 1. Então aqui a gente já tinha obtido uma certa restrição, que a distância do t até o 2 fosse menor do que 1. Né? Desse daqui a gente já conseguiu isso. Daqui já conseguiu que o t até o 2 tinha que ser menor do que 1, já que o t tinha que estar no intervalo 1, 3. Então a gente já obteve isso. E por aqui a gente obteve a outra situação, que é o t menos 2 ser menor do que epsilon sobre 20. Então a gente tem duas restrições. Então o delta escolhido, o delta razoável para calcular o limite é menor ou igual do que
o mínimo entre 1 e epsilon sobre 20. Então, se delta é menor do que 1 e epsilon sobre 20, isso daqui acontece para valores de t próximo de 2, com essa distância aqui no máximo, né? Com distância delta no máximo. Então, esse é o que podemos obter, né? É como fazemos para provar que o limite de fato existe e é igual ao valor que a gente suspeitava. Bom, aqui uma ideia do que isso poderia ser é a gente colocar aqui o valor de t, aqui f de t ou y, e a gente vê que é uma parábola, né? O gráfico é uma parábola da f de t, então é uma coisa mais ou menos assim. E para cá, a gente não tem, né? Só tem do zero até um certo valor. A gente está analisando aqui na vizinhança do 2, que a imagem é 16, né? A gente está aqui olhando numa vizinhança aqui 2 menos delta até 2 mais delta. E aqui é o ponto no meio. E aqui da mesma forma, né? Aqui tem o 16 menos epsilon e aqui 16 mais epsilon é o limite superior, né? Ou seja, a gente está olhando neste intervalo. Este intervalo aqui. Ou seja, se o t estiver aqui, a imagem da f vai estar aqui nesse outro intervalo na vertical. Okay? Isso daqui é o gráfico da nossa função f de t. F de t igual a 4t ao quadrado. T de 0 a 30. Né? Então, assim, a gente viu, né, a aplicação de um limite, né? Ou seja, como é aplicada a definição formal para um limite. Agora temos algumas propriedades que, no caso acima, a gente viu que o limite é justamente a função no ponto. Então, nesse caso, a gente calcula o limite justamente substituindo, quando a gente chegar nessa etapa, certo? A gente vai simplesmente substituir diretamente o valor, sempre que a gente vê que o limite é a função no ponto. Bom, se você vê que o limite, a função é calculável no ponto, né? Se o limite for igual, a gente substitui diretamente. A gente tem alguns resultados também. Por exemplo, se f de x, quando x tende a L, e g de x, quando x tende a m, ou seja, o limite de g de x, quando x tende a m, então temos algumas propriedades. Que o limite da f de x elevado a esse número é o limite de f de x elevado a r. Ou seja, mas quem é o limite de f de x? L. Então é L elevado a R. O limite da soma ou da subtração e de uma função vezes uma constante é a soma dos limites, ou a diferença dos limites das duas funções. E ainda mais, para essa primeira função aqui, é possível que a constante saia e multiplique pelo limite da função de dentro. Ou seja, o limite da constante vezes a função é a constante vezes o limite da função, que é L. Então fica CL e aí mais ou menos M. O limite do produto é o produto dos limites das funções. E o limite do quociente é o quociente dos limites das duas funções calculadas, desde que o limite da função do denominador não seja zero. Um outro resultado é quando a gente tiver com uma função que seja um polinômio, ou trigonométrico, ou exponencial e logarítmica também, e se for qualquer número real, então o limite dessa função, quando x tender a esse valor, vai ser justamente a função desse valor, se ela estiver definida neste valor. Bom, nesses casos, geralmente vai estar, né?
Se não tiver no domínio dela, então isso não acontece, né? Só vai acontecer se o C estiver no domínio da função h. E outro resultado é que se C é um número real e se a função f é igual a g para quase todo número, né? Na verdade, menos no C, que é onde a gente quer olhar o limite, mas se fora disso elas são iguais, e se o limite da g existe nesse ponto C, então o limite da f também vai existir e vai ser igual ao limite da g. E a gente pode ver isso calculando o limite dessa função aqui, né? O limite de h de x. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Quando x tende a 2, bom, o limite quando x tende a 2 de h de x. Aqui a gente pode usar a primeira propriedade, que é o limite, a segunda propriedade, o limite da soma dos limites, e constante também. Então vai ficar o limite quando x tende a 2 de 1,8 mais o limite, e agora os limites dos produtos também, né? Nesse segundo termo. Então vai ficar o limite de 4 vezes x ao quadrado menos 2 por x menos 2 vezes o limite quando x tende a 2 de 2x ao cubo por raiz de x2 mais 7. A função 1,8 ela é constante para qualquer valor de x, então o limite dela é ela própria, ou seja, é 1,8, já que ela não se mexe, na verdade, né? Ela é constante. O limite de 4x ao quadrado menos 4 vezes 2, ou seja, 8 por x menos 2, a gente pode reescrever isso. A gente vê que o x ao quadrado menos 2, ele é divisível por x menos 2. Vamos ver. A gente pode reescrever isso como 4 vezes x. Aqui é 4. X menos 2 vezes x mais 2 em cima. E embaixo o x menos 2. Claro que aqui a gente está supondo que, como é limite, então a gente não está olhando para x igual a 2. Logo, o x menos 2 aqui não é zero, né? Vezes aqui, veja que é um polinômio em cima. Então, o limite do polinômio é o polinômio aplicado no ponto. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao cubo. Embaixo é um polinômio elevado a uma potência, que é meio, né? Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado mais 7. E aí a gente vê a raiz como 1 elevado a meio. Então a gente pode passar o limite porque a função de dentro tinha limite, né? Já que é um polinômio. Então isso aqui é o quê? Vamos simplificar. X menos 2 por x menos 2 vai ficar 1,8. Primeiro termo. Mais o limite, quando x tende a 2, de 4 vezes x mais 2, vezes o que restou no outro limite, ou seja, 2 ao cubo, 8 vezes 2, 16, e embaixo dá 4 com 7, 11, elevado a meio, ou seja, raiz de 11. Então isso aqui é o que? É 1,8. Aqui é um polinômio, né? 4 vezes x mais 2. Então isso aqui, o limite de um polinômio é um polinômio aplicado no limite, ou seja, é 4 vezes 2 mais 2, vezes o limite do outro termo, que é 16 raiz de 11. Ou seja, é 1,8, 2 mais 2 aqui dentro desse parênteses de fora dá 4, vezes o 4 de fora, 16. Então é mais 16 vezes 16 do outro termo sobre raiz de 11.
que é igual a 1,8 mais 16 ao quadrado sobre raiz de 11. A gente vai deixar até aqui. E aí a gente achou o valor do limite da função procurada. É o resultado de 1,8 mais 16 ao quadrado sobre 11. Bom, agora vamos para outra situação. E quando x cresce indefinidamente? Né? Quando x cresce tendendo a infinito. No caso de polinômio, a gente olha para aquele que tem o maior expoente. Então a gente vê que f de x, se a gente colocar o x elevado a 3 em evidência, de cima e embaixo, vai ficar o quê? Então, vai ficar x elevado a 3. Embaixo vai ficar só o 2 em cima. Menos 3. Aqui tinha x ao quadrado. Como eu coloquei o x elevado a 3 em evidência, então embaixo vai ficar x. Porque quando a gente pegar x ao cubo e dividir por x, vai dar x ao quadrado vezes 3, que é o que a gente tinha na função inicialmente. E o 1 vai ficar dividido por x ao cubo. O que a gente fez foi colocar o x ao cubo em evidência. E embaixo também, então vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 2 sobre x. Aqui só x, né? Porque foi colocado x ao cubo em evidência, então se já tinha x ao quadrado, então aqui só fica x. E no segundo termo fica x ao quadrado mais 4 sobre x ao cubo. Aí a gente pode simplificar. Então a função é só o que restou entre parênteses. Pode ser visto dessa forma. Então, quem é o limite de f de x quando x tende a mais infinito? Ou seja, quando o x cresce indefinidamente, né? E isso vai ser justamente o quê? O limite de 2 menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao cubo dividido por quem? Dividido por 1 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado mais 4 sobre x ao cubo. E agora a gente analisa aqui. O primeiro termo é constante, né? O primeiro termo é constante. Vamos colocar 3 aqui. Então, vamos colocar 3. Então, aqui também era 3, então vai ficar só 1. E aqui também. Então, aqui dá constante. Se x for muito grande, esse termo 3 sobre x, ele vai ficar muito pequeno, porque vai ficar dividido pelo número muito grande. E cada vez menor e menor e menor. Então, isso vai tender a quem? A zero. Então, o limite é zero. E esse outro termo com x ao cubo também vai para zero. E embaixo vai para zero, o 2 sobre x ao quadrado. E o 4 sobre x ao cubo também vai para zero. Então, na situação limite, quem vai restar? Simplesmente o 2 sobre 1, que é 2. Portanto, o limite é 2. Já na letra B, quer saber no caso que x for para menos infinito de f de x sobre x. Veja, o limite quando x tende a menos infinito de f de x sobre x vai ser essa expressão que a gente já tem dividido por x. Então, o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x vezes 2 menos 3x mais 1 sobre x ao cubo. E isso é dividido por 1 mais 2x ao quadrado mais 4 por x ao cubo. Veja só. Agora o que a gente tem? A gente já sabe o limite desse termo.
que é 2, e a gente sabe que o limite de 1 sobre x é 0. Olha só, esse termo entre parênteses é limitado, como tem o limite, e a gente sabe que o limite de 1 sobre x é 0. Então, como os dois termos têm limite, a gente pode pegar como o limite do produto é o produto dos limites. Então, é x tendendo a menos infinito de 1 sobre x vezes o limite de x tendendo a menos infinito da outra expressão restante. Agora veja que a outra expressão entre parênteses, tanto x tendendo a menos infinito como para mais infinito, essa expressão ela vai ficar, onde tem x, vai ficar muito pequena, porque o x está no denominador. Então, por exemplo, 2 sobre x ao quadrado. Se x for tender a menos infinito, isso vai ficar muito pequeno. Então, isso também vai tender a zero. Então, vai ficar só quem? Só 2 sobre 1. Porque isso vai para zero, isso vai para zero. E os outros dois termos também vai para zero. Então, quem é o limite de 1 sobre x? Para x muito próximo de menos infinito, isso vai tender a zero. Então, vai ficar zero vezes o limite do outro termo, que é 2 sobre 1. Ou seja, 0 vezes 2, que é zero. Então, o limite é zero. Ok? E é isso que a gente conclui. Bom, vamos agora falar sobre um outro tipo de funções, né? Uma outra característica de funções são as funções contínuas, que está intimamente relacionado também com a ideia de limite, né? Que vem a ser uma função contínua, né? Que vem a ser uma função contínua. A função contínua, ela vai ser uma função que ela vai ter limite, né? E naquele ponto analisado, em que vai se analisar a continuidade dela, e o limite dessa função vai ser igual à função no ponto. Certo? Então, essa é a característica da função contínua. Então, são três condições. A função no ponto tem que estar definida. O limite da função nesse ponto tem que existir e ser igual à função no ponto. Esse é o gráfico de uma função contínua. Por que é contínua? Porque não tem nenhum salto, um ponto em que esteja aberto, né? Tem nenhuma bola aberta. Então, ele é toda uma linha que eu posso traçar sem tirar o lápis, né? Eu não preciso tirar o lápis para desenhar. E isso é o gráfico de uma função contínua no intervalo aberto AB. Ok? Então, vamos para algum exemplo. Então, para que valores de f de x, escrito dessa forma, x mais 2, e g de x igual a 1 sobre x, se x é positivo e menos 1 se x é menor ou igual que 0, elas são contínuas? Bom, é claro que a f ela é contínua em toda a reta, né? Porque as três condições são satisfeitas para qualquer valor de x. F é contínua em toda a reta. Ora, a gente sabe que a função polinômio tem limite em toda a reta. E o limite e a função no ponto está definido. E a gente consegue mostrar que são iguais também, né? Usando a definição de limite. E a G, já a G, o que a gente pode dizer dela? Que como o limite de g de x ele não vai existir, né? Quando? Quando é que ele não vai existir? Exatamente quando o x tende a zero, né? Por que não existe? Ora, veja que pela esquerda é menos 1. Já pela direita, né, para x maior do que zero,
o limite é zero, porque 1 sobre x tende a zero. Digo, o limite é mais infinito, porque 1 sobre um número próximo de zero, ou seja, um número bem pequeno, vai dar bem grande, né? Então isso é mais infinito pela direita e menos 1 pela esquerda. Então a gente vê que não existe limite. Portanto, a gente conclui que a G não é contínua. Por quê? Bom, ela está definida no ponto, né? Ela está definida no ponto, mas não existe o limite. Se não existe o limite, não tem como comparar o limite com a função no ponto, né? Então, a segunda condição não existe, que é o limite existir. E aí, consequentemente, a terceira condição também não existe, que é o quê? O limite da função naquele ponto ser igual à função no ponto. Mas nos demais pontos, nos outros valores de x reais, a função g de x ela é contínua, certo? Nos demais pontos, g é contínua. Então, simplesmente no zero é que ela não é contínua, somente aí. Nos outros pontos ela é contínua. Então, o gráfico da função f é uma reta, né? Como a gente pode perceber, que é uma função polinomial. E o gráfico da g de x vai ter duas partes, né? Então, aqui a gente tem o gráfico da função f e o gráfico da função g, né? Mais ou menos esse comportamento aqui. 1 sobre x ele vai crescendo indefinidamente na medida que se aproxima da origem. Esse é g de x e esse é f de x. São os dois gráficos que estamos trabalhando aqui, da função f e da função g. Veja que aqui há, de fato, a descontinuidade, né? Apesar de estar definida aqui no menos 1, a função, o zero, né? Ela está definida no zero, que vale menos 1, mas o limite não é igual, né? Por um lado dá menos 1 e pelo outro a função cresce indefinidamente. Bom, e assim a gente viu o que é uma função contínua, não é mesmo? Se a função é contínua, ela tem limite no ponto. Muito obrigado e até a próxima.